Bom dia a todos e todas, plenário. Quero cumprimentar aqui também o senador Davi pela essa iniciativa, é uma grande importância essa audiência, e os nossos companheiros aqui de mesa. Importante aqui, pelo menos, ter uma mulher, né, nesse exame todo, porque quase que não vinha uma mulher, seria um homem, que é o nosso coordenador da frente, que é o Edson, não pôde estar presente, me pediu, mas é importante a gente sempre, né, visualizar essa questão de gênero, né, nesses debates, que eu acho que é importante. Quero dizer que é muito importante esse debate, essa discussão sobre essa questão do saneamento, né? Claro que hoje a gente discute muito essa questão, a lei ela ainda é muito restrita, apesar de muito importante para nós, foi uma grande conquista a lei de saneamento, mas ela ainda é especificamente no debate do saneamento básico. E a gente gostaria muito que ela tivesse avançado para o saneamento ambiental, que eu acho que isso ainda é o nosso objetivo, a gente poder fazer com que a gente possa rever num próximo momento, para que esse tema possa ser ampliado para a questão ambiental e não só a questão do saneamento básico, porque só aquilo, só o esgotozinho, a drenagem, ela é muito mais do que isso. Então, a lei, para nós, ela foi uma grande conquista para o movimento social, né? Mas, antes de entrar, me desculpa dizer que a Frente Nacional de Saneamento não é nem básico, viu? Aqui está básico, mas é a Frente Nacional de Saneamento Ambiental. Nós não chamamos Frente Nacional Básica, Frente Nacional de Saneamento Ambiental, composta por várias entidades dos movimentos populares, entidades do setor do saneamento, que desde 95 a gente vem nessa discussão, nesse grande debate sobre essa questão da política de saneamento e, portanto, nós ajudamos muito nesse debate na construção da lei, de toda da sua regulamentação e também da própria construção do Ministério das Cidades, que também, para nós, só conseguimos avançar porque também tivemos avanço de ter o Ministério da Cidade, que é onde a gente tem hoje o Conselho e também nós temos a Câmara Técnica, a qual eu sou conselheira do Conselho das Cidades e também da Câmara Técnica de Saneamento, que a gente teve a oportunidade de debater e discutir essa política e que hoje a gente tem como concreto a lei e a sua regulamentação. Dizer que nessa questão desse debate que foi nos colocado aqui para discutir essa questão do financiamento, é claro que para nós, né, dos movimentos populares, vamos discutir financiamento, a gente vê os setores discutindo, tem muito mais argumento, tem muito mais necessidade, tem mais conteúdo dentro dessa discussão. Mas para nós gostaríamos de levantar algumas questões que a gente vem discutindo e que ela está dentro do Plano Nacional de Saneamento, do PlanSab. A gente discutiu o que era a necessidade de investimento e qual o tempo, suas metas e período para atender às necessidades. Já visto que nós temos um déficit muito grande, já visto que nós ficamos muitos anos atrasados com os investimentos do setor eram os investimentos que não era focado às necessidades ou às prioridades, era de acordo com... digamos, vamos fazer um serviço, ou fazia 2, 3 vezes, nós sabemos como é que é. Saneamento parecia que era só fazer o asfalto, e asfaltar as ruas, dar um entendimento de saneamento. Nós sabemos que saneamento é muito mais do que isso. Não, asfaltar a rua ela deve ser o último do último momento. Primeiro você tem que fazer realmente a drenagem, você tem que mesmo tratar, né, fazer o tratamento que nós não temos, que hoje o maior déficit que nós temos é do tratamento da água e do esgoto, nós sabemos disso. Todos os investimentos, nós avançamos bastante, quero dizer que houve bastante investimento durante esses 12 anos, e principalmente depois que a gente tem o plano, a necessidade de ter os projetos, bons projetos, nos investimentos, tanto
tanto do PAC 1, PAC 2, Minha Casa Minha Vida, todos esses projetos, a gente vem colocando a necessidade de enfocar no investimento da questão do saneamento, mas uma das discussões que não se trata ainda com qualidade, não se ainda atendeu ainda e se avançou, foi nessa questão do tratamento. Isso é uma das questões que a gente precisa avançar e a gente precisa atentar para isso e ter investimentos realmente para essa questão, porque a qualidade da água está nessa questão também do tratamento, do esgotamento. Então, nós sabemos como é que são os nossos rios, como é que as nossas bacias, como é que a gente deixou de tratar, e hoje a gente não tem rios, a gente tem grandes valões, né, a céu aberto cheio de esgoto, que a gente não conseguiu ainda dar conta e tratar. Isso é muito sério no nosso país, é muito sério no Brasil. Eu acho que a gente olhar isso, eu acho que é muito importante, senador, porque a gente tem um passivo, e apesar dos os novos projetos já pensarem no tratamento, pensar nesse investimento, dar melhor qualidade para isso, mas o passivo ele não está sendo visto. O passivo ele precisa ser olhado, como que você atende, como que você também realmente investe para que a gente não possamos ter um rio Tietê como a gente tem, uma Baía de Guanabara como a gente tem, os rios da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro e de outras regiões do país que nós sabemos muito bem como é que é essa questão do saneamento e por que se deixou de investir, e tanto, né, que a gente tem esse passivo, e por mais que a gente tenha avançado, ainda tem muito a avançar nessa questão dos investimentos. A gente, nessa discussão de metas e financiamento, a gente tem aqui e que a gente tem discutido bastante, né? E nós da frente, que também estamos na Câmara Técnica, e a gente vem ajudando nessa discussão. Então, a necessidade de investimento ainda para esse setor, na questão tanto de água, esgoto, resíduo sólido, drenagem e para a própria gestão, de 2014 a gente tem de 2014 a 2033, aí a gente pergunta por que 2033, se a gente não pode antecipar, né? A gente precisa de 508 bilhões para a gente chegar e avançar. Aqui está um companheiro que fazia parte do comitê e que a gente vem discutindo isso, e aí a gente coloca isso até 2033. Pergunto aqui, digo assim, por que a gente não pega essa escala e diminui essa escala? Porque eu acho que chegar até 2033, talvez a gente ainda, pela necessidade, está muito longe. Acho que a gente poderia muito bem. Como é que a gente tem mais recursos para isso? Como é que você investe? De acordo, aqui tem todos os dados de água, todos os dados de esgoto, isso já está no sinistro, está todo. Esses são dados e que a gente discutiu na Câmara Técnica do Saneamento e que também fez parte do debate do PPA. O PPA ele também tem um papel fundamental e, portanto, é importante que o que nós colocamos no PPA e que tem aprovação nesta casa também, que passa por todo esse processo, possa descontingenciar esses recursos, que possa também olhar a importância desse financiamento que está dado, porque aí alguns companheiros que colocaram aqui as dificuldades que tem de buscar o recurso, de acessar os recursos. Não é nem o acesso, é como você faz bons projetos, que também nós sabemos que há uma dificuldade, senador, muito grande quando a gente começou a discutir a questão do plano nacional e que a gente foi para os municípios para dizer é importante ter os planos municipais, que isso é um grande desafio para nós. Aí a gente percebe que a maioria dos municípios não tem capacidade técnica para fazer um projeto para elaborar os seus planos.
Tem que ter investimento para isso, tem que ter investimento. Não é só investimento na questão de obra, de execução de grandes obras, que eu acho que até se avançou, mas está nessa capacidade realmente de elaboração de projetos, de coisas que não venham fazer, projetos que não sejam viáveis ou projetos que não vão atender a nossa população, projetos que não vão atender a nossa comunidade, porque nós somos contra a privatização, por isso queremos um investimento público. Eu acho que para a questão privada tem que ter um olhar muito regulador, porque atende aonde pode ter resultado. Aonde não tem resultado, não tem o atendimento desses serviços. E aí é o poder público, entendeu? É a gestão municipal, porque está lá no município. Nós sabemos municípios que não têm capacidade de fazer planos municipais, não tiveram capacidade de buscar recursos no Ministério da Cidade, que tem recurso para fazer a elaboração de planos, por não ter capacidade de elaborar seus planos, e faz corte e cola. Sabe o que é corte e cola? É pegar de outro município que fez mais ou menos, não tira nem o nome. Assim que nós vimos, em muitos momentos, os planos municipais, isso seja de habitação, seja de saneamento, agora de mobilidade urbana, também vai ter nessa mesma situação. Então, acho que a gente precisa pensar melhor, entendeu? Como é que se dá nesses investimentos e que não sejam investimentos que não venham dar resultado. E, portanto, nessa questão do olhar, que acho que dá resultado, é privatizar os serviços e deixar cada vez mais as empresas, as companhias, que têm o seu papel, que nós achamos que é importante, desde que ela faça uma boa gestão, sucateada. Eu acho que ela tem que ser recuperada com uma boa gestão, recuperada para que elas realmente possam fazer com que preste serviço de qualidade e possa ter a gestão compartilhada, que eu acho que isso também é um grande desafio. Por que a gente não investe na questão compartilhada de gestão e não privatiza? Não precisa, você pode muito bem trabalhar com uma gestão compartilhada, com os consórcios estão aí, para poder também ajudar nesse processo, que é a questão de municípios, o grande município da Baixada Santista, né, que a gente tem em São Paulo, do Rio de Janeiro, que podem se juntar para fazer uma boa gestão e compartilhar esse serviço. Então, acho que nós temos grandes desafios para poder trabalhar nessa questão dessa questão do investimento e também de poder a gente avançar e dar uma melhor qualidade de vida desses serviços para a nossa população. Quero dizer que, para nós, o saneamento ele é tão o mais importante para poder resolver o problema da saúde. Porque eu acho que as pessoas querem investir muito em construir casa e construir hospitais e mais hospitais, né, e investir nesse serviço e não investe na prevenção. Então, saneamento é prevenção e é saúde, é qualidade de vida. Quando você pensa nisso, você investe mais na prevenção, que é o saneamento, você está diminuindo as filas nos hospitais, porque você está dando saúde para essas pessoas. Hoje é um problema nosso, é que a questão da qualidade da água, a gente tem problema de saúde. A questão da falta de saneamento nos nossos bairros, que ainda é um grande número, um déficit muito grande, é também um problema de saúde. Nós temos locais, companheiros, que ainda temos retorno, a maioria. Hoje, permeabilizaram todos os nossos bairros, porque acha que isso que resolve o problema, vão impermeabilizando, sem ter noção de como que você trata essa questão mais da drenagem, da micro, da macro. Aí você vai impermeabilizando e aí há o retorno. Nós temos unidade de saúde que
que tem retorno de esgoto para dentro da coisa. Isso é uma questão de saúde. Para dentro das tuas casas, a Baixada Fluminense, todas, quem chegar em Nova Iguaçu, tem retorno de todos aqueles rios para dentro das suas casas. É assim que é a situação. Então, acho que nós precisamos pensar nisso para que a gente possa realmente enfrentar e poder resolver, porque eu acho que a gente está num caminho bom. Acho que eu mesmo acho que com essa crise, né, ainda bem que houve bastante investimento, mas essa crise ela não pode ser um impedimento de não ter recursos para as políticas importantes, como é o saneamento. Não pode se contingenciar, não pode cortar, não pode dizer que ela tem que ser vista com um olhar diferenciado. As políticas públicas não podem sofrer as consequências de crise. Pague quem tem condições de pagar, por isso nós somos favoráveis à taxação das grandes fortunas, porque eu tenho certeza que esses recursos podem reverter para ajudar nessas situações que nós, principalmente no momento que nós estamos vivenciando, que nós estamos passando nesse país. Então, eu acho que esses desafios, né, a gente precisa ter esses recursos e investir no que está colocado como a necessidade de investimento dentro das suas metas, dentro desse período. Põe aqui um desafio ao senador. Por que não discutir que a gente vença isso antes de 2033? Eu acho que isso seria um dos pontos importantes. Porque eu acho que não é tão difícil a gente, né, com toda a situação, 508 bilhões que poderíamos resolver a grande parte, ou sanar, que é o que está aí colocado, o problema do saneamento no nosso país, se a gente puder diminuir esse prazo e não esperar até 2033 para a gente ter esse resultado. Outra questão que foi também pedido para que nós pudéssemos aqui falar era essa questão da tarifa. Eu pego mais pela questão da tarifa social. A gente, na lei, a gente não conseguiu trabalhar bem isso. Ela foi colocada, mas há uma dificuldade, tanto do setor quanto do governo, de realmente enfrentar esse debate e discutir. Então, que eu acho que não pode ser pontual de uma empresa ou de outra, ou de uma agência como a CAESB apresentou aqui, que eu acho que traz uma boa proposta de debate, mas que não pode ficar aqui para o DF. Deve ser uma proposta que deva estar incluída para o debate dessa questão nacional, numa tarifa que tenha que ser para o país. Por isso, acho que o CAD único é importante. Acho que as famílias que estão no CAD único da Bolsa Família pode ser as famílias que elas não podem deixar de ter água, ela não pode deixar de ter serviço, ela tem que ser atendida. Essa chama-se uma tarifa social, que elas não têm a necessidade, tem que pagar. Por isso que eu acho que essa questão de São Paulo, que é cruel, e aí me desculpe os companheiros aqui, que foi colega também da gente em debate, ao presidente que eu conheço de muitos anos, a falta de planejamento, foi muito grande. Porque não é a questão das chuvas, não é a questão. Por isso, eu acho que penalizar a comunidade com bônus, eu acho que isso é cruel, entendeu? Isso é cruel. Como é que ficam as famílias de baixa renda? Como é que está tratando? Elas não têm água. Essas não têm água. Então, sabe, são questões que nós precisamos aprofundar num debate desse, que a gente não deu conta quando a gente discutiu a lei, porque tem essas dificuldades. Qual é o subsídio? Como é que a gente tem uma quantidade de água que as pessoas não podem ficar sem? Tem que estabelecer, isso tem que ser. Água é qualidade de vida, água é direito. Não pode dizer, se você não pagou, você não tem, você não vai ter. Que negócio é esse? Que é uma questão de saúde, que é uma questão de vida. Você não fica sem tomar uma água, um copo de água.
Como é que vai se dar essa situação se a gente não enfrentar esse debate, essa questão da tarifa? E, para mim, tem que também estar muito bem colocada e muito bem definida essa questão da tarifa social, que para nós é importante, a nossa população, que vive na periferia, são as pessoas que têm menos acesso, que a água nem chega. Ainda nós estamos em 2015, nesse país ainda tem lugar. Fora São Paulo, que, né, com a questão da crise, que isso é uma vergonha total, não tem água. Imagina, tem outros lugares que moram até próximo e não tem, porque tem companhias como a própria SEDAI no Rio de Janeiro, tem várias cidades que a própria SEDAI fica próximo e as pessoas não têm a ligação da sua água. E a ligação que tem, ela é clandestina e até hoje não foi regularizada pela SEDAI. Até hoje não foi regularizada pela SEDAI. E aí fica uma situação da perda, que é um outro grande problema, né, que é essa perda que a gente tem da água. Então, a gente precisa tratar muito bem essa situação. Então, um pouco trazendo essa discussão para a gente refletir, e acho que esse tipo de audiência ela é importante, ela não pode só ficar também no Senado, ela tem que estar na Câmara e ela tem que ir para os municípios. Essas audiências têm prefeituras, nós temos as câmaras de vereadores, eles nem conhecem bem a lei, nem se trata bem, não se discute bem isso. Nós não temos hoje a participação e o controle social, ainda é muito precário nos nossos municípios. Por quê? Porque a lei ela diz que tem que ter o controle social, você tem que ter os planos, você tem que ter a participação da sociedade, você tem que discutir. Mas, para isso, você tem que ter um instrumento para isso. Você tem aonde qual o órgão, onde que você se discute. Nós não definimos na lei, até no momento, mas entendemos que era importante que fosse no Conselho das Cidades, mas nós estávamos também na construção, naquele momento, da própria lei e do próprio Conselho das Cidades. Mas a gente aponta, e tem resoluções hoje do Conselho das Cidades, porque todos os municípios e estados têm o seu conselho, para que ali no seu conselho você discuta, e para isso tem a participação e envolvimento da sociedade nessa questão da elaboração dos planos, da questão, né, dos investimentos, como você prioriza esse tipo de serviço e como que você aprova. Aí você percebe, como nós não tínhamos isso muito bem definido, porque o conselho era muito novo, estabelecemos que os conselhos de saúde, ou o mais próximo, pudesse discutir, que hoje é o Conselho da Saúde que mais discute, mas ele não se atenta realmente especificamente, né? Apesar dele ter um corte na questão da prevenção e o saneamento, entra no Conselho de Saúde, e que é o que ainda está respaldando, pela uma pesquisa feita recentemente, ele ainda é o espaço de participação, mas não da elaboração, porque ele elabora o seu plano de saúde, não elabora o seu plano de saneamento. Então, a Prefeitura faz, sim, muita participação, ou passa pelo Conselho, ou da ciência no Conselho de Saúde, então não existe ainda essa participação, esse controle, que a sociedade possa se envolver para discutir melhor essa questão dos planos e a questão da participação e do controle social, que eu acho que é de suma importância a gente ajudar nesse processo para que realmente a gente possa reverter toda essa problemática que a gente tem no saneamento, e saneamento é algo fundamental e de prioridade para o país, como é de prioridade ter saúde, como é prioridade a gente ter uma habitação digna, e a habitação digna é você ter esses serviços adequados. Muito obrigada.